Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à Meteomira, ao YouTube da Meteomira, para o Laninha e El Niño, que influencia no nosso país concretamente. Muito se fala sobre o fenómeno El Niño neste momento, depois de alguns anos de Laninha, e é isso mesmo que vamos tentar perceber neste pequeno vídeo. E vou começar por agradecer que possam clicar em subscrever ou carregar no ícone do sininho. Estará, obviamente, de forma gratuita a permitir que a Meteomira também desenvolva com melhor qualidade todo o seu trabalho. Vamos olhar mais uma vez para a temperatura, a anomalia da temperatura da água do mar no Pacífico Leste equatorial. Estas imagens aqui, estes vermelhos e estes azuis, no caso do El Niño, estamos a falar em águas mais quentes no Pacífico Equatorial Leste, aqui junto à América Central, El Niño. No caso da Laninha, estamos a falar em águas mais frias, é efetivamente o oposto. São situações que ocorrem, a Laninha normalmente é mais persistente, ocorre 2, 3, 4 anos seguidos. O El Niño normalmente ocorre até 1 ano e meio, 2 anos no máximo, e acaba por ter menor duração e também menor relevância em termos de intensidades. No entanto, o que se nota é que há picos cada vez mais crescentes em termos da intensidade do El Niño, década após década. Na prática, no caso do El Niño, temos uma baixa pressão em permanência na costa leste, costa oeste dos Estados Unidos, o que permite que o ar polar, o jet polar, vá descendo na costa leste dos mesmos Estados Unidos, à medida que temos também um jet stream, uma corrente de ventos do Pacífico persistente, e assim que estas duas se encontram, podem provocar depressões no Atlântico. Assim, o jet stream, no caso do El Niño, pode provocar situações de calor intenso, isto se esta interação ocorrer muito perto dos Estados Unidos, aqui nesta zona, como ocorreu durante grande parte do mês de abril, mas também pode provocar situações mais tempestuosas no continente e também nos Açores e Madeira, isto se esta interação ocorrer mais próximo de cá. Também é muito mais provável, pela permanência deste jet a latitudes baixas, jet subtropical, que, independentemente das depressões se desenvolverem longe ainda da nossa costa, que sejam arrastadas depois, posteriormente, para Portugal continental. No caso da Laninha, a situação é diferente. Em vez de uma baixa pressão, um L, temos um H, uma alta pressão na costa oeste dos Estados Unidos, em permanência, o que faz com que se forme uma corrente ascendente. Esta interação dá-se muito mais atrás do que no caso do El Niño, a interação entre o lilás e o vermelho, e na prática faz com que a seta, o jet, acabe de subir muito na costa leste dos Estados Unidos, fazendo com que o anticiclone também se erga para se defender, e depois o jet desce de norte-noroeste sobre Portugal continental. Isto faz efetivamente com que chova muito mais a norte e centro e muito menos a sul e principalmente a sudoeste, onde o anticiclone tem uma resposta muito imediata à ação do jet polar, do jet norte para a Península Ibérica. A pergunta que, obviamente, eu me coloco neste momento e, obviamente, devemos todos colocar é se devemos ter receio do El Niño. Então, na prática, devemos pensar, primeiro que tudo, que o El Niño não é nada de anormal e, geralmente, nem traz temperaturas super elevadas no primeiro ano em Portugal. O mesmo não acontece, efetivamente, noutros locais. Há locais onde o El Niño, e este ano tem-se notado, há um aquecimento, houve a temperatura média mais elevada. O El Niño, efetivamente, em grande parte do planeta, provoca aquecimento maior do que no caso da Laninha. Mas não quer dizer que ocorra sempre assim e em todos os locais. Por exemplo, no primeiro ano em Portugal continental, normalmente isso não ocorre. Por norma, os primeiros verões do El Niño são verões até relativamente normais, com variações entre menos 1 a 1 grau positivo face ao normal. Neste caso, não creio que devemos ter medo do El Niño, mas devemos perceber que a sua chegada, depois de vários anos de Laninha, acarreta mudanças de padrão muito significativas. Ou seja, isto pode chover até muito mais a sul, por exemplo. É uma situação que o El Niño também traz no primeiro ano. Esta inversão de fluxo para o sudoeste permite, efetivamente, muito mais precipitação na costa ocidental sul e também sudoeste do território continental, tal como Madeira e, obviamente, por consequência também os Açores. E, por fim, gostaria de dizer que é claro que, associado à variação das temperaturas médias crescentes do ar, que são verificadas ano após ano, o El Niño provocará situações localizadas de calor mais intenso, tal e qual como tinha referido. No entanto, o segundo ano de El Niño já pode provocar em Portugal continental situações diferentes.
Caso o El Niño consiga manter-se para o segundo verão consecutivo, há a possibilidade de termos nesse verão situações mais intensas em termos de calor e também muito mais seco. Vamos ao exemplo de 2004, 2015, 2016, são bons exemplos disto mesmo. E em termos de furacões, o que é que se espera com esta situação do El Niño? Traz mais furacões? Traz menos furacões? Olhemos então para uma coisa que é muitíssimo importante. Esta corrente subtropical do Pacífico, aquela seta a vermelho, que eu vou aqui voltar a colocar para vocês entenderem o que falo, é esta seta aqui a vermelho. São ventos em altitude e que acabam por criar gradientes de vento. E se há coisa que os furacões não gostam é de diferenças de ventos, de gradientes de vento entre a superfície, entre os níveis médios e os níveis mais elevados da atmosfera. Os furacões não têm capacidade para se desenvolver e para intensificar em situações de intensos gradientes de vento. Logo, este tipo de fenómenos tem tendência a reduzir, quer em termos de número, quer em termos de intensidade. No entanto, há uma coisa também que é importante perceber, é que o jet sudoeste favorece a partir de setembro, principalmente o aparecimento de furacões ou tempestades tropicais mais próximos de águas nacionais. Os Açores sempre à cabeça, sempre mais provável na região dos Açores, mas depois também Portugal continental e Madeira. E, por fim, nunca nos vamos esquecer também que o Leslie, de que muita gente fala frequentemente aqui na página da Meteomira, ocorreu precisamente num ano de El Niño em outubro, associado, lá está, a fluxo sudoeste, que permitiu a sua chegada, a sua aproximação ao território continental. Não estou a querer dizer, efetivamente, também que vamos ter ou não furacões este ano, mas a probabilidade aumenta assim que falamos em fluxo sudoeste para os períodos de setembro, outubro no nosso país. Olhando para o verão, outono e inverno, o que é que se espera em termos de Portugal continental, mas também de Madeira e Açores? Em primeiro lugar, o verão. O primeiro ano de verão, normalmente, tal como tenho vindo a referir, traz temperaturas relativamente amenas. Podem ocorrer situações pontuais de tempo mais quente, mas a circulação de ar mais quente é repelida geralmente rapidamente por circulação de norte, que refresca a situação. No entanto, este ano eu acredito que ainda vamos ter alguns picos de temperaturas elevadas, provavelmente neste final de julho vamos ter uma situação, acredito eu, e tem de estar na mensal de julho, essa possibilidade de o ciclone se erguer, de haver ali uma situação de tempo mais quente, mas penso que não levará a intensidade com que num típico ano de Laninha teríamos em Portugal continental. Ou, lá está, num segundo ano de El Niño, onde aí sim, com mais estabilidade de circulação, poderíamos estar a falar, caso ocorresse uma situação de tempo quente, de uma situação mais prolongada no tempo. Em termos de outono e inverno, estes trazem normalmente no primeiro ano um fluxo sudoeste, que pode significar temperaturas elevadas nestes períodos mais úmidos, mas também pode significar muito mais precipitação, caso a interação resulte em depressões a latitudes mais baixas. Lá está mais uma vez, vamos voltar atrás às setas, vamos ver esta interação entre o ar subtropical, o ar polar. Caso ocorra já depois dos Açores, esta interação entre os dois, é muito provável que tenhamos então depressões a formarem-se nas águas nacionais. E neste caso, obviamente, favorecendo o desenvolvimento de linhas de instabilidade, de precipitação ao longo de praticamente todo o período úmido. E olhando então para setembro, outubro, novembro e dezembro, vemos muitos verdes a marcar a previsão para estes próximos meses, quer em Portugal continental, quer nas ilhas. Isto na prática significa que a tal interação poderá resultar em depressões com alguma frequência no período úmido deste ano. E assim, eu diria mesmo à partida que poderá ser um boost importante, principalmente para a região sul, onde se espera precipitação com alguma consistência. No entanto, não vamos, mais uma vez aqui, é sempre importante dizer, não vamos estar somente a olhar para o céu e pedir que chova. Não nos esqueçamos de um pormenor muito importante, é que a um ano de chuva na região sul equivalem depois seguintes provavelmente 3, 4 anos sem grande precipitação. Temos que saber poupar, temos que saber planear, temos que saber gerir o território, não podemos estar a esbanjar água com situações que obviamente não são aconselháveis em regiões onde cada vez tenderá a chover menos. E posto isto, a Meteomira agradece a sua atenção e, mais uma vez, não se esqueça de subscrever o nosso canal do YouTube, é gratuito e está a ajudar a nossa página. Muito obrigado e uma boa tarde.